Olá pessoal, disciplina de cálculo fundamental. Hoje a gente vai fazer a resolução da lista de revisão rápida, tá? Foi aquela lista que eu disponibilizei junto com o primeiro questionário valendo nota. Eu vou dividir essa resolução em duas partes. São 20 exercícios, a gente faz os 10 primeiros nesse primeiro vídeo e os outros 10 no segundo vídeo, ok? Muito bem. Então, primeiro, né? Os exercícios 1 e 2, simplifica a expressão combinando termos equivalentes. Então, nesses dois primeiros, bastava que vocês agrupassem os termos que são semelhantes, tá? Então vejam, né, que aqui eu tenho uma expressão com termos que dependem de x, de y, constantes, então eu vou agrupá-los, tá? Vou começar aqui pelo x mesmo. Então eu tenho 2x, que vai ser somado com 5x, isso dá 7x, e eu vou tirar 3. Né? 7 menos 3 dá 4. Então, 4x. Ok? Depois eu vou agrupar os termos que dependem de y. Tem um y com 4y. Então, mais 5y. E por último, dois números. 7, que eu vou somar com 2, ambos positivos. Então, mais 9. Ok? Então, simplesmente isso. Teve um exercício no primeiro questionário valendo nota que era semelhante a esse, tá? Vocês tinham que simplificar combinando os termos equivalentes. Mesma ideia aqui para o segundo, ok? Então vamos lá agrupar os termos de x. Então eu tenho 2x e menos x, menos 1x, isso vai levar a 1x. Depois em y eu tenho 5 positivo com 2, então é mais 7y. Depois, com relação a z, eu tenho menos 3 e menos 1, então é menos 4z. E por último, 4 com menos 2, que vai dar 2 positivo. Tá? Então, exercício 1 e 2 era para fazer simplesmente isso. Tá? Eu mantive até o ordenamento idêntico ao que aparece no gabarito que eu disponibilizei para vocês. Ok? Acredito que esses dois primeiros sejam bastante simples e que vocês não tenham encontrado problemas. Nos exercícios 3 e 4, a gente tinha que usar a propriedade distributiva para expandir os produtos, tá? E depois simplificar a expressão resultante combinando os termos semelhantes. Então a ideia, né, nesses exercícios é que eu faça a distributiva aqui nas multiplicações e depois agrupe como a gente fez nos exercícios 1 e 2, tá bom? Então no terceiro, eu vou começar fazendo aqui a distributiva do 3 que multiplica os dois valores dentro do parênteses. Então 3 vezes 2x é 6x, 3 vezes menos y é menos 3y, ok? Depois, mais 4 vezes y, então é mais 4y. 4 vezes menos x, então é menos 4x. E os outros dois termos não tem multiplicação alguma para ser feita, só vou reescrevê-los. Mais x, mais y. Bom, feita a multiplicação, usando propriedade distributiva, eu vou agrupar os termos semelhantes. Então eu tenho 6x com 4x, que vai resultar no 10x. Eu tenho menos 3y com 4y, então é mais 1y, ou simplesmente y. Desculpe, né? Eu esqueci esses outros dois termos. Então vamos voltar aqui. Ó. Então eu tenho 6x com menos 4 e com 1. Né? Então 6 com menos 4 é 2, com 1 é 3. Então 3x. Okay? Depois, com relação a y, é menos 3 com mais 4, resulta no 1, como eu tinha dito anteriormente, e eu agrupo com esse outro 1, então são mais 2y. Ok? Esse é o exercício 3, o 4 na mesma linha. Então eu vou fazer a distributiva aqui, né? 5 multiplicando cada um dos termos do primeiro parênteses, então eu vou ter 5 vezes 2x, que é 10x, mais 5y,
menos 5, que é o 5 vezes menos 1. Aí mais 4 vezes y, que é 4y, 4 vezes menos 3x, que é menos 12x, e 4 vezes mais 2, que é 8. Reescrevo o 1 e agrupo agora os termos semelhantes. Então, 10x com menos 12x é menos 2x, 5y com 4y é 9y, e valores numéricos eu tenho menos 5 com 8, que é 3, e 3 somado com 1 dá 4. Tá? Então, essas são as respostas dos exercícios 3 e 4. Deixa eu só verificar se ele deixou, se está exatamente igual ao gabarito. Tá? Ok? Muito bem. Então, assim como o exercício 1 e 2, o 3 e 4 são bastante simples, né? Agora, dos exercícios 5 a 10, né, a gente tem que reduzir as frações ao mesmo denominador para fazer as operações com as frações, tá? E depois as simplificações que forem possíveis de serem feitas, ok? Eu coloquei aqui os 6 exercícios, né? A gente vai fazendo aqui juntos. Então, o 5, vou somar 2 sobre y com 3 sobre y. Isso é uma soma de frações com o mesmo denominador, tá? Então, 2 sobre y mais 3 sobre y, o denominador é o mesmo, eu reescrevo e somo os numeradores. 2 mais 3, 5. 5 sobre y, está feita a simplificação. Não há mais nada a fazer aí nesse exercício 5, tá? O exercício 6 já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então eu vou somar 1 sobre y menos 1 com 1 sobre y menos 2. Tá bom? Vejam, agora eu tenho uma soma de duas frações cujos denominadores são diferentes. Se vocês lembrarem, lá quando a gente começou a trabalhar com frações, né, a multiplicação dos dois denominadores, né, numa soma ou subtração de fração, vai gerar um múltiplo comum. Tá? E ela pode ser o denominador comum para que eu faça a operação com as frações. Então, aqui eu vou trabalhar com y menos 1, que multiplica y menos 2. Ok? E aí eu preciso reescrever os numeradores aqui, né, para manter as minhas duas frações e poder fazer a operação com elas. Então, lembre-se, né? A gente pega o novo denominador, divide pelo anterior e multiplica pelo numerador, tá? Então, se eu fizer esse processo, para a primeira fração vai sobrar aqui em cima y menos 2, tá? E para a segunda vai sobrar y menos 1, ok? E aí eu só vou reescrever, né, nesse momento omitindo esse parênteses, porque não há mais necessidade dele, né? Não tem multiplicação alguma. Então eu tenho, vou dar a cor aqui, tenho y, que eu vou somar com y, então vai ficar 2y, e valores numéricos tem menos 2 com menos 1, então menos 3. Tudo isso dividido por y menos 1, que multiplica y menos 2, ok? Então esse foi o exercício 6, né? Eu esqueci de colocar a numeração dele ali na frente. Ainda o gabarito faz mais uma simplificação. Deixa eu ver. Não, notem que eu copiei errado esse exercício aqui, não. Aqui não é 1, aqui é 3, ok? Se é 3, a gente tem algumas alterações aqui para serem feitas. Vamos lá. Vamos apagar toda essa... Opa! Vamos apagar toda essa resolução aqui.
Então, levando em conta o 3, mais 3 sobre y menos 2. A única coisa que vai mudar é que lá no numerador, quando eu for reescrever, vai ter um 3 multiplicando os fatores, tá? Mas veja, ó, y menos 1, y menos 2. Então aqui vai ficar y menos 2 no numerador, para a primeira fração, mais 3 que multiplica y menos 1. Tá? Quando eu for reescrever e omitir esses parênteses, agora eu vou ter que fazer a multiplicação do 3 pelos dois fatores dentro do parênteses de y menos 1. Então vai ficar y menos 2 mais 3y menos 3. Tudo isso dividido por y menos 1, que multiplica y menos 2. Tá? Esse aqui é o 6. Então, continuando, né? Continuação do 6 aqui, vai ser igual. Agrupo os termos comuns lá no numerador. Então, tem 3y e y. Então, 4y. E menos 3 com menos 2, que é menos 5. Tudo isso dividido por y menos 1, y menos 2. Ok? E agora sim, tá ok. Eu podia ter editado e removido essa parte, mas eu acho importante que vocês verifiquem que muitas vezes a gente pode errar por vários motivos. Né? Errar conceitualmente num cálculo ou simplesmente por falta de atenção, né? Por copiar um termo errado, por omitir um termo, tá? Isso é um erro, não deixa de ser um erro, ok? Bom, esse foi o exercício 6. Aqui eu acho que eu ainda consigo fazer o 7 nesse espaço, talvez o 7 e o 8. Vamos dar sequência aqui, ó. Vamos dar só a cor, vou fazer na frente aqui, o 7. Então, o 7 eu tenho 2 mais 1 sobre x. Lembre-se, né? Vou somar um inteiro com uma fração. Para usar o mesmo método que eu venho utilizando, eu posso imaginar que o denominador desse inteiro é um 1, tá? Então, eu teria aí uma fração aparente. Então, um múltiplo comum é 1 vezes x, ou simplesmente o x, e aí quando eu for reescrever, eu vou ter aqui 2x mais 1, ok? E fica exatamente assim, não há mais o que simplificar, tá? O exercício 8, 1 sobre x mais 1 sobre y menos x, tá? Aqui é a mesma ideia, eu posso imaginar que eu tenho 1, e o denominador comum agora aqui vai ser x vezes y vezes 1, ou simplesmente xy, ok? Então, xy dividido por x é y, vezes 1 é y, mais x menos... Agora anote, né? xy dividido por 1 é xy. Xy que multiplica menos x. Então vai ficar menos x que multiplica xy, tá? Essa passagem aqui eu vou fazer a mais só para que fique bem claro o que vai acontecer aqui. Bom, no numerador eu tenho x mais x, e esse outro termo, né, vai ser x que multiplica xy. X vezes x é x ao quadrado, tá? Então vai ficar menos x ao quadrado y, isso sobre xy. Só por uma questão de melhor ordenamento, o gabarito deixou dessa forma, né? Ele já está a princípio correto. Mas a gente poderia reescrever isso como x mais y, né? X mais y menos x quadrado y sobre xy, por exemplo, né? Deixando o x aqui como o primeiro termo, tá? Logo depois da igualdade. Mas as duas respostas estão corretas. Lembre-se que num teste, num questionário valendo nota nosso, ou numa prova, se forem questões de múltipla escolha, aí basta que você identifique, né, qual das opções aqui é a que está representada nas alternativas, ok? E faltou então agora o 9 e o 10, não temos mais espaço aqui, mas eu vou copiar e colar os dois aqui no próximo slide. E aí a gente já finaliza.
Então, primeiro no 9, tá? Vou somar essas duas frações, uma tem o denominador 2, outra tem o denominador 5, tá? Então, vai ficar aqui, ó, só reescrevendo primeiro, x mais 4 sobre 2, 3x menos 1 sobre 5, o MMC aqui, 10, ok? Ou simplesmente a multiplicação dos dois, que nesse caso vai ser igual ao MMC. Aí, divido 10 por 2 dá 5, e o 5 vai multiplicar o x mais 4. Depois, faço o mesmo procedimento para a segunda fração. 10 dividido por 5, 2. Então, 2 vezes 3x menos 1. Vou fazer a distributiva aqui. Então, vou ter 5x mais 20 mais 6x menos 2. Tudo isso dividido por 10. E, só agrupando agora os termos comuns, 5x com 6x é 11x. 20 menos 2 é 18 sobre 10. Tá? Também não há nenhuma simplificação adicional que possa ser feita nesse caso. Tá bom? Então, esse foi o 9. E o 10º é o x sobre 3 mais x sobre 4. Então, multiplico também os denominadores para ter um comum, 12. 12 dividido por 3, 4, vezes x, 4x. 12 dividido por 4, 3, vezes x, 3x. Lá no numerador, 4x adicionado, somado com 3x, é 7x sobre 12. Ok? Então, esses são os 10 primeiros. Eu acredito que vocês não devam ter tido muito problema, com exceção, talvez, do 6 e do 7, tá? Que foram até exercícios que me perguntaram durante a aula. É isso, pessoal. Aí no próximo vídeo a gente discute os outros 10 exercícios dessa lista de revisão rápida, ok? Até mais.